Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Ercolim Filho e juntamente com a professora Maria Aparecida Zanetti, nós somos professores do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos ter uma aula prática de planimetria sobre cálculo de radiações planimétricas com Excel. Nós tivemos uma aula teórica, onde foi apresentado toda a parte de estruturação de dados e cálculos e fórmulas que são utilizadas no Excel para o cálculo de uma irradiação. E aqui nós vamos ter uma aula um pouquinho mais dinâmica, então eu vou mostrar para vocês a planilha com os dados organizados e como que eu faço os cálculos que são necessários para determinar coordenadas planimétricas de uma irradiação a partir de uma poligonal qualquer. Pode ser uma poligonal aberta, enquadrada, uma poligonal fechada. Enfim, a irradiação que é uma importante técnica utilizada na topografia para densificar pontos de interesse numa área de levantamento. Então, vou carregar aqui o nosso Excel. Então, aqui eu deixei registrado um esquema de nosso levantamento. Então, imagina que nós temos aqui uma poligonal, que é uma poligonal, pode ser enquadrada, pode ser aberta. Nesse caso, é uma poligonal que ela é geometricamente aberta. E aí eu coloquei basicamente, só para facilitar o entendimento, apenas duas coordenadas, ou seja, uma linha de base, que é o necessário para a gente estabelecer uma origem e uma orientação, né, dentro da nossa poligonal para justamente efetuar a nossa irradiação. Então vamos considerar aqui o ponto 1, que nós temos coordenada x igual a 1000 e y igual a 2000. Temos o ponto 2, que tem coordenada 2593.765 e y 1112.427. Então neste caso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, a partir dessa linha de base da poligonal, podia ser no alinhamento 2,3, podia ser no alinhamento 3,4, 4,5, 5,6, 6,7, enfim. Depende muito da nossa estratégia de levantamento. Nesse caso, vamos imaginar que a gente tem um projeto que é um projeto mais linear, e aí temos aqui, nesse caso, apenas para mostrar 5 pontos que estão coloridos aqui em vermelho, azul, magenta, o verde e o laranja, que são pontos que eu tenho interesse de efetuar o cálculo da minha irradiação. Vamos considerar que aqui são pontos de interesse. Então, esta coordenada aqui, ela já foi lançada, esse desenho foi um desenho criado em ambiente CAD, e essa coordenada já foi lançada aqui justamente para servir de prova, né, de contraprova, para a gente poder verificar se o nosso cálculo via planilha ele está correto ou não. Importante destacar aqui que, obviamente, essa coordenada a gente não conhece, né, quando a gente está fazendo o levantamento, e é justamente ela que nós queremos determinar no nosso levantamento. Então, o que a gente coleta, né, de informações quando a gente está fazendo uma irradiação? Basicamente, a gente tem um ponto de ocupação, onde a gente instala o nosso equipamento. Tem um ponto que a gente chama de ponto de orientação, ponto também chamado de ré. Então, nós temos, a partir desse alinhamento de interesse, nós temos ângulos horizontais, que são medidos no sentido anti-horário e no sentido horário, e temos também distâncias horizontais. Já visto que nós já sabemos que o transporte de coordenadas, ele se faz a partir de um ponto de coordenada conhecida, e aí eu tenho a distância, né, a distância plana, nesse caso, a distância planimétrica, e o azimuth, que é o ângulo de orientação da minha reta até o ponto de interesse. Com isso eu consigo determinar as coordenadas planimétricas fazendo o transporte de coordenadas, como nós já vimos em outros exemplos, no caso do cálculo de uma poligonal. Então, nós temos o seguinte cenário aqui, como que os nossos dados estão organizados, né? Então, o nosso ponto ocupado é o ponto 1, então eu lancei aqui. Então, a minha planilha está organizada dessa forma, que é uma maneira bem simples da gente organizar os dados e que serve para múltiplas situações. Eu já vou explicar um pouquinho o que são essas múltiplas situações de ponto de ocupação e ponto de orientação. Então aqui eu tenho ponto ocupado, né, coordenada XY, e aí automaticamente eu lanço as minhas coordenadas do ponto 1. Tenho o meu ponto de orientação, é um ponto também chamado de ré, que é o ponto que eu estou olhando e estou zerando o meu equipamento, ou seja, eu vou apontar para o ponto 2, então eu estou com o equipamento instalado no ponto 1, faço a pontaria para o ponto 2
e 0 a minha referência, principalmente de contagem de ângulo horizontal, né? E tenho as minhas coordenadas, são coordenadas conhecidas. Então, nesse caso, são coordenadas que vêm de uma poligonal, que já foi calculada, né? Já foi vencida a etapa de cálculo dos vértices dessa poligonal. E aí, consequentemente, eu tenho o meu azimuth. Aqui, gente, eu vou, para a gente não tratar novamente na mesma questão do cálculo que foi tratado já na poligonal, o que nós temos aqui nesta fórmula, que é o azimuth da poligonal, que é o azimuth do alinhamento da minha poligonal. O que eu fiz aqui? Eu implementei a fórmula que nós já conhecemos, que o que ela faz? Ela analisa duas condições, então analisa se o meu dx e o meu dy for maior que 0, ou os dois forem maior que 0, eu tenho o azimuth no primeiro quadrante, ou se não, eu tenho o azimuth no segundo quadrante, terceiro e quarto, e já faço o tratamento em todos os quadrantes. Ou seja, este cálculo aqui, esta fórmula, ela já me dá justamente o cálculo do meu azimuth. Vou aumentar um pouquinho aqui o número de casas, só para ficar mais fácil de visualizar, independentemente da coordenada que eu entrar aqui de ponto ocupado e ponto de ré, e, consequentemente, o meu quadrante. Então, esse tratamento aqui ele já é feito automaticamente. Isso facilita um pouco, porque uma vez implementando essa fórmula, o cálculo ele fica automático para qualquer situação. Eu posso ter uma situação no primeiro quadrante, ou no terceiro, quarto, ou até mesmo no segundo, como é o caso. Então, para que a gente possa fazer esse cálculo, a gente deixa implementada essa fórmula, e aí nós temos 5 irradiações. Então, como que eu organizei as minhas informações aqui? Depois de estabelecer a minha orientação, que é fundamental, ou seja, minha origem e minha orientação, então sempre eu preciso ter como referência essas duas informações. A informação de posição, ou seja, qual que é a coordenada do ponto que eu estou ocupando com o meu aparelho, com o meu equipamento, e aí o ponto que eu estou dando a minha ré, fazendo a minha orientação, ou seja, estabelecendo a minha orientação. A partir do momento que eu faço isso, eu estabeleço uma referência do meu equipamento para justamente poder calcular o meu azimuth e, consequentemente, calcular as outras etapas, né? Então, aqui a coluna seguinte, eu coloquei aqui uma nomenclatura que começou com IRR de radiação 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser o nome que vocês quiserem. Nesse caso, eu deixei como IRR, mas pode ser árvore, pode ser casa, pode ser estrada, qualquer tema, qualquer descrição que seja importante para que você possa justamente identificar. Eu posso utilizar aqui, então eu posso utilizar, por exemplo, AR, então eu posso colocar aqui, vamos supor, ARV, por exemplo, de árvore 1, e aqui eu coloco uma descrição, que é o tipo, né? Árvore. Então, eu posso colocar tipo árvore. Aí eu posso colocar CA1, eu posso colocar tipo casa, eu posso CAM1, de caminho. Então, a descrição eu posso deixar da maneira que eu quiser, tanto o nome do ponto, se eu quiser utilizar esse código, e como tipo, né, que é a minha descrição, que é o meu detalhe. Eu posso deixar ele da maneira que eu quiser, que for mais fácil para eu poder justamente montar o meu desenho depois. Já visto que todas essas informações são lançadas no CAD, e aí, no caso de árvores, a gente lança uma simbologia de árvores. Casa, a gente vai colocar um outro tipo de simbologia, uma cor vermelha, uma cor marrom, para sinalizar uma construção, com os 4 vértices, por exemplo, se o polígono for, se a delimitação da construção for regular, se for irregular, mais vértices. O caminho eu posso colocar de outra cor e assim por diante, ok? Agora, uma coisa importante, para efetuar o transporte do azimuth, ou seja, eu tenho o azimuth aqui, que é o azimuth de orientação deste alinhamento 1,2, como todos os ângulos eles são medidos a partir desse alinhamento 1,2, no sentido anti-horário e no sentido horário, vocês estão vendo aqui, então eu posso olhar para o ponto 2 e trazer para a minha esquerda aqui e fazer a pontaria em direção aos pontos, nesse caso o primeiro, o segundo, o terceiro, esses pontos em vermelho, azul e magenta, assim como eu posso fazer no sentido horário também. Então, é fundamental que eu estabeleça esse sentido. Porque, novamente, eu estou tratando aqui as duas situações, mas em campo, o equipamento mesmo permite que você trabalhe só com uma direção.
de novo, eu sempre oriento a considerar o sentido horário, porque o azimuth também é contado no sentido horário e todos os nossos cálculos são feitos considerando os ângulos medidos no sentido horário. Ah, ok, eu não quero trabalhar com sentido anti-horário porque para mim é mais interessante, sem problemas algum, né? A única coisa que eu tenho que verificar sempre é qual é a notação que eu estou utilizando, no caso horário ou anti-horário, e aí o tratamento para o cálculo do transporte de azimuth vai ser diferente. Eu tenho que ter situações diferentes. Então, não importa se eu vou trabalhar com ângulo no sentido horário ou anti-horário, contanto que eu discrimine isso. Tá? E aqui eu coloquei, por isso que eu coloquei essa coluna, no sentido horário e anti-horário, né? Então H e AH, e aqui eu posso preencher com o valor que eu quiser, correspondente se o ângulo foi medido no sentido horário ou anti-horário. Aqui no caso, os 3 primeiros pontos foram medidos no sentido anti-horário, então eu posso colocar aqui anti-horário, 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 e aqui eu posso colocar horário, horário. Mas, para deixar a planilha ainda um pouco mais completa, tem uma funcionalidade bem interessante que nós utilizamos no Excel, que é justamente para criar seleções, criar como se fosse uma lista para que eu possa selecionar as duas opções que eu tenho interesse. Então, eu posso vir aqui em dados, e aí eu uso essa opção aqui de validação de dados. Eu selecionei esse conjunto de células que eu tenho interesse, então eu venho aqui em validação de dados, ele vai abrir essa caixa para mim, e aí o critério de validação. Critério de validação eu posso vir aqui e seleciono o tipo lista, ok? E aí o lista ele vai pedir para mim qual é a fonte de dados que você quer que seja mostrado na lista. Então eu clico nessa seta, ele fica esperando que eu selecione, e eu vou selecionar as duas células que correspondem ao H e a AH, que é o sentido horário e anti-horário. Quando eu faço isso e quando eu confirmo, surge a cada célula que eu seleciono aqui, surge uma setinha aqui do lado, que é um drop-down, que abre justamente as caixas de opções aqui para mim, as duas opções que foram as opções que eu selecionei. Eu posso, de repente, deixar isso aqui numa outra célula para ficar escondido, mas aqui fica fácil, né? Lembrando que se eu alterar, por exemplo, se eu colocar F aqui, automaticamente ele vai alterar na minha lista de opções. Então, temos que tomar cuidado aqui. Ok? E aí, antes de mostrar o uso dessa opção, eu vou mostrar aqui para vocês essa questão que trata muito da transformação do meu ângulo horizontal da irradiação e que leva em consideração se ele é no sentido horário ou anti-horário. Por que está dando falso aqui? Né? Porque eu fiz um cálculo, que é um cálculo bem simples, que ele considera o seguinte: eu vou padronizar internamente todo mundo para ser contado no sentido horário, justamente para facilitar o meu cálculo lá na hora que eu for fazer o transporte do azimuth. Então, eu fiz o seguinte: eu considerei que se a minha célula, que ela for selecionada nesta opção aqui, que é no sentido, ela for horário, ou seja, eu simplesmente pego o meu valor e somo meu grau, mais minuto dividido por 60, mais segundo dividido por 3.600, que nós já sabemos que é justamente a transformação deste valor aqui de grau, minuto, segundo para graus decimais, haja visto que, de novo, todos os cálculos no Excel são feitos com o ângulo em graus decimais. E se não for feito isso, se eu não tiver a condição do ângulo no sentido horário, se for anti-horário, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente achar o meu complemento. Então, a partir do momento que eu tenho o meu ângulo no sentido anti-horário, eu acho o meu complemento. E o meu complemento automaticamente vai ser no sentido contrário, que é o sentido horário. Então, com isso fica bem simples. Eu venho aqui, coloco anti-horário, como é o caso dos meus 3 primeiros pontos, e dos meus 2 últimos pontos, eles são no sentido horário. Então, eu vou selecionar aqui. Então, nós temos aqui o ângulo que foi medido, né, que é o ângulo que foi medido no sentido anti-horário. Vejam que é 90 graus, aproximadamente, que é esse vermelho. Então, 3,98, e lógico que o complemento vai ser 360 menos esse valor, que é o ângulo que eu estou medindo no sentido contrário.
Com isso, eu consigo justamente fazer o quê? Fazer o transporte de azimuth, do azimuth do alinhamento para o azimuth da irradiação, de forma direta, sem me preocupar se ele está no sentido anti-horário ou horário, haja visto que o tratamento já está sendo feito aqui, né, no ângulo horizontal da irradiação, ok? E aí eu venho aqui, arrasto, né, a minha fórmula, que nós já sabemos como que é feito, então ele automaticamente já considerou aqui as situações que eu tenho o meu ângulo no sentido anti-horário e no meu sentido horário. Ele já fez para mim o cálculo, ok? Na coluna seguinte eu tenho a minha distância horizontal, então a distância horizontal é a distância que foi medida com o meu equipamento, né? Então a minha distância plana para cada ponto de interesse da irradiação, e aí automaticamente aqui eu vou fazer o meu transporte de azimuth da irradiação. O transporte de azimuth da irradiação ele é mais simples, ele não utiliza aquela fórmula, o azimuth que eu tenho interesse é o azimuth anterior mais o ângulo horizontal menos 180. Eu não tenho menos 180 porque eu estou trabalhando no mesmo alinhamento. Então, é muito mais simples. Então, simplesmente eu faço o cálculo do meu azimuth, do alinhamento, mais o meu ângulo horizontal, e aí analiso. Se ele for maior que 360, eu subtraio 360, e se ele for menor que 360, ou se é menor que 360, eu mantenho exatamente o mesmo valor. Ou seja, eu trabalho com o mesmo valor do ângulo que for calculado. Então, quando eu faço isso, eu projeto aqui, né, para que ele faça o cálculo, porém, tem uma coisa importante. Eu preciso replicar essas informações para as linhas seguintes. E aí entra aqui a explicação que eu quero passar para vocês, que é justamente isso. Se eu replicar, simplesmente copiar essas informações aqui para baixo, se eu arrastar essas informações, mesmo que elas estejam aqui repetidas, qual é a vantagem? Ele vai fazer o cálculo linha a linha, e aí se eu precisar trocar, vamos supor que eu estou aqui num outro conjunto de radiações, ocupei o ponto 4, dei a ré no ponto 5 e fiz mais irradiações, como normalmente acontece, eu posso simplesmente entrar com a coordenada do ponto 4 aqui, ré no ponto 5, ele automaticamente vai calcular um novo azimuth para mim, e aí eu continuo normalmente meu cálculo. Então veja a facilidade que eu tenho quando eu faço dessa forma, organizo dessa forma. Então vejam que eu projetei aqui meu azimuth, né? Vou dar um Ctrl Z para mostrar, ó, projetei o meu azimuth, que é exatamente o mesmo, ele só está sendo repetido aqui, mas computacionalmente não tem gasto nenhum, ou seja, é bem interessante trabalhar dessa forma, porque daí eu vou trabalhando linha a linha, e ele já fez para mim o cálculo do azimuth da irradiação, que é o azimuth que me interessa, né, a primeira informação que me interessa para realizar o transporte das coordenadas. E por fim, eu tenho aqui seno e cosseno, que nós já conhecemos, que normalmente a gente faz o cálculo justamente para facilitar, na hora que a gente for fazer o transporte de coordenadas, né? Mas de novo, se quiser implementar direto na forma do transporte de coordenadas, pode também. Eu só deixo aqui para ficar mais fácil o entendimento de como que é feito esse transporte, como que ele é calculado, né, como que ele entra no cálculo das minhas coordenadas, ok? E por fim, eu tenho aqui o meu transporte de coordenadas, que nós já sabemos. Quem é a coordenada que eu desejo, que é a coordenada da primeira irradiação, ela vai ser o quê? A coordenada do meu ponto ocupado, que toda a irradiação está saindo do ponto 1, consequentemente, coordenadas 1000 para x e 2000 para y, mais a minha distância horizontal que multiplica o meu seno do azimuth da minha irradiação. Ou seja, o seno que veio aqui da minha irradiação. E da mesma forma, para a coordenada y, eu tenho aqui o cálculo de cosseno para calcular minha componente y. Com isso, eu tenho aqui, se eu arrastar, eu tenho todas as minhas coordenadas. Então, vamos conferir. Nós temos aqui 21,04,000, 41,64,000, né? Os demais 3647,500, 414,000, 3304,500, 3304,500. Então, vou deixar aqui em verdinho para a gente ir validando. Deixar uma cor mais clarinha. 3304,500, 2,870. Tenho a minha
Irradiação do meu quarto ponto, 652,500, 1063,500. E eu tenho, por último, 18,000 e 1513. Eu tenho aqui meu resultado da minha irradiação. Então vejam, essa planilha, da maneira que ela está organizada, novamente, se eu quiser alterar o meu ponto ocupado, então fui para o meu ponto 6, ocupei o ponto 6. Eu vou ter as coordenadas aqui, neste exemplo eu não coloquei para não confundir, mas nós temos numa poligonal que já foi calculada as coordenadas do ponto 6, então lança as coordenadas do ponto 6. Vou dar a minha ré, a minha orientação para o ponto 5. Perfeito. Coloco as coordenadas do ponto 5 aqui, ou ponto 7, o que quer que seja. Puxo, arrasto para baixo essa linha, automaticamente ele calcula o azimuth. Eu lanço o azimuth do alinhamento da minha poligonal. E aí eu lanço novamente os meus detalhes aqui, o nome do ponto, né, com o tipo, se é tipo um detalhe qualquer, um novo detalhe que eu tenha, o mesmo terreno, o que quer que seja. Se atentar aos ângulos que foram medidos no sentido horário e anti-horário. Então, de novo, nesse caso eu tratei aqui as duas situações, mas repito, na prática, com equipamento, a gente pode trabalhar com uma única referência, que é medir no sentido anti-horário. No sentido horário, desculpe. No sentido horário, nós vamos ter exatamente esses ângulos. Então, em vez de ter essa nomenclatura aqui em especial para os ângulos no sentido anti-horário, com certeza o equipamento estaria registrando esse ângulo para a gente, o que nesse caso, né, não necessita fazer uma transformação. Então eu posso simplesmente deixar ele no sentido horário direto. E aí, se todo mundo estiver no sentido horário, é muito mais fácil para fazer o cálculo. Tenho as minhas distâncias horizontais, tenho o meu cálculo da irradiação, que daí é feito simplesmente somando o meu azimuth da poligonal do alinhamento com o meu ângulo horizontal da irradiação, tratando as duas condições. Se for maior que 360, eu subtraio 360. Se for menor que 360, eu mantenho o ângulo como ele está. E aí, calculo seno e cosseno e realizo o meu transporte de azimuth. Por fim, eu posso até selecionar aqui, se eu quiser, novamente, que nós já conhecemos. Posso fazer aqui o meu gráfico de pontos. Ou seja, que eu tenho os meus pontos lançados. Então, são os 3 pontos aqui. Os 3 pontos... posso até mudar aqui afastar um pouquinho a minha origem. Eu tenho aqui, posso colocar menos 10 para ficar um pouco mais afastado. Aqui também. Ou simplesmente posso deixar a origem como sendo 0 mesmo. E aí eu tenho automaticamente os 3 pontos na parte de cima e os 2 pontos na parte de baixo, corresponde exatamente aos pontos que eu tenho no meu croquis, nesse caso hipotético aqui, que é justamente o meu esquema inicial de levantamento. Então vejo que tenho 2 pontos mais alinhados aqui, um ponto mais para frente, corresponde exatamente ao gráfico aqui. E aí eu tenho os 2 pontos na parte de baixo, que são os 2 pontos, né, o quarto e o quinto ponto, né, mostrando que nosso cálculo, tanto analítico quanto gráfico, chegou no mesmo resultado que a gente tinha no nosso croquis inicial. Ok? Então, por hoje é isso. Quero agradecer a atenção de todos. Deixo aqui meus dados de contato, o e-mail, meu site, assim como da professora Maria Aparecida. E caso tenha alguma dúvida, nós estamos à disposição. Ok? Até mais, até a próxima aula.